Recado para os homens, tá? A gente vai começar um projeto com os homens. E como um bom homem cristão, a gente sempre começa as coisas com churrasco, né? Um bom churrasco. Então a gente vai organizar um churrasco dia 18. E como a gente vai começar um projeto com força, nada melhor que a gente começar na CEMIG, né? Então, você homem que visita a nossa igreja, que está aqui ou que é membro, você está convidado a estar com a gente nesse projeto de homens. Entre em contato comigo e com o Elder, que a gente vai estar organizando um grupo dos homens, tá? E lá a gente vai estar conversando sobre a organização do churrasco, como que vai ser feito, tá bom? Então, pode procurar ou eu ou o Elder, e a gente vai estar disponibilizando também esse folder para os irmãos da igreja, para você divulgar para o máximo de homens possíveis, para que a gente possa estar conversando, tendo uma palavra lá, vai ter louvor, e o melhor de tudo, a gente vai ter uma comunhão com nossos irmãos, ok? Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo. Vamos orar, irmãos? Vamos orar pelo Marcelo. Nosso pastor, ele está em viagem, ele está na antiga igreja que ele pastoreou antes de vir para cá, no centenário da igreja, ele está pregando lá. E eu creio que já na quinta-feira ele vai estar aqui. Mas assim, o pastor deixou Marcelo como pregador essa noite, nosso seminarista, servo do Senhor que tem trabalhado nesta igreja e tem estudado. Eu vejo uma pessoa que estuda bastante. A gente vê que está acompanhando os passos aí do pastor. Quero orar por você, que você é uma bênção na vida da igreja, tá? Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Eu te agradeço porque o Senhor já está aqui. Eu te agradeço porque não há dificuldade que vá nos impedir de adorar ao Senhor, porque como já foi orado aqui esta noite, Tu és, Senhor, o único digno e é a nossa esperança em quem depositamos a nossa fé, em quem depositamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos dá e coloca em nossas mãos. Ó Deus, agora colocamos na Tua vida o Teu servo, homem do Senhor, que tem investido, Senhor, o seu tempo, o seu talento na obra do Senhor. Que o Senhor possa usá-lo conforme o Senhor tem usado desde que ele entrou nesta igreja. E que a Tua boa palavra possa sair da boca dele para a edificação da Tua igreja. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, transformados, abalados, com sede de mudança e de viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Tentar com esse microfone aqui, mas não vai dar não, né? Deixa pra lá, deixa ele quietinho. Gente, boa noite, graça e paz para todo mundo. Amém? Hoje à noite eu vou falar de um tema. Ele está, de certa forma, relacionado com o tema que foi tratado aqui hoje de manhã, tá? No nosso culto pela manhã. E hoje eu vou falar sobre ganância. E eu vou falar que a ganância aqui nessa noite, ela é um sentimento que nos impede de enxergar a Cristo. Então, para falar sobre o tema, a ganância, o sentimento que nos impede de enxergar a Cristo, eu queria convidar você para abrir a palavra do Senhor comigo, lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, eu vou ler aí a partir do verso 13. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Alguém na multidão lhe disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse:
Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse a si mesmo: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós tivemos agora o privilégio, a alegria inquietante, Senhor, de ler este trecho da sua palavra, esse trecho do seu ministério, que o Senhor fez questão que nós o conhecêssemos. Essa história que o Senhor fez questão que nós conhecêssemos ela, para que através dela o Senhor nos conduza ao centro da tua vontade, para que através dela nós possamos de fato enxergar a ti como quem tu és, enxergar a vida de uma forma correta, segundo a ótica que vem do Senhor para nós, e não a ótica desse mundo para nós ou a nossa própria. Senhor. Então pedimos que o teu Espírito Santo, que é o único que pode trazer luz à alma do homem, possa agora agir nos nossos corações, na nossa alma, no nosso homem interior, trazendo luz à nossa vida, Senhor. Porque sem o Senhor, sem a direção do Senhor, nós estamos em trevas. Se a tua luz não resplandecer, nós não sabemos o caminho. Se o Senhor não nos indicar, nos mostrar, nos conduzir, nós não sabemos para onde ir, Senhor. Mas pedimos, clamamos a tua misericórdia, que a tua luz venha sobre nós, que o Senhor Espírito Santo de Deus nos convença, nos corrige, nos abra os nossos olhos, tire de diante dos nossos olhos aquilo que atrapalha de enxergarmos o Senhor, a vida como ela de fato é, segundo a sua ótica. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, primeira coisa sobre esse texto, eu não vou expor todo esse texto, tá? Aliás, se você quiser um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre esse texto, para você que é adulto, é só você vir nas nossas classes de EBD, domingo de manhã, e as duas salas de adultos que nós temos, aqui embaixo e a do salão, irão estudar essa parábola do rico insensato, tá? A minha pregação aqui, a minha palavra, ela é totalmente temática e ela se atém ao começo dessa parábola, ou ao que aconteceu para que Jesus contasse essa parábola do rico insensato. Então, nós vamos falar sobre a ganância e que a ganância é o sentimento que nos impede de enxergar a Cristo. A visão, meus irmãos, talvez seja um dos 5 sentidos mais importantes e mais usados por nós. Por causa disso, né, os nossos olhos sejam talvez a parte do nosso corpo que nós mais protegemos, né? Aliás, nós já nascemos com uma proteção natural para os nossos olhos, que são as nossas pálpebras, né? E talvez, e por isso também, por exemplo, você, quando era criança, ouviu aquela célebre frase da sua mãe quando você estava brincando com um pedaço de pau, jogando um pedaço de pedra. O que a sua mãe falava para você? Cuidado para não pegar no olho. Quem já ouviu essa frase ou falou? Todo mundo, né? Por quê? Porque a visão é algo realmente muito importante para nós, seres humanos.
E aí, te pergunto para a gente falar sobre visão e relacioná-la ao tema ganância. Por exemplo, você já teve a sua visão ofuscada por alguma coisa? Alguma coisa que te impediu de ver, visão normal, agora não é um sentido figurado dela, visão natural. Você já teve alguma coisa nos seus olhos que te impediu de enxergar claramente? Por exemplo, você já pegou um óculos que não era seu e colocou para enxergar? Já, todo mundo já fez isso. Deixa eu ver como é que é esse óculos, né? O pessoal que não usa óculos. Deixa eu ver como é que é usar óculos. Mas, quando a gente fez isso, o que a gente fez imediatamente? A gente arrancou isso rapidamente dos nossos olhos, não foi? Por quê? Porque aquele óculos que não era nosso, não era para nós, o que ele fez? Ele, na verdade, atrapalhou a nossa visão. Deu dor de cabeça, uma série de coisas, né? A realidade ficou distorcida diante de nós. E aí, a ganância, ela é justamente isso. A ganância, ela é algo que não era para ser nosso, enquanto seres humanos, segundo a vontade de Deus. Mas por causa da queda, todos nós carregamos esse óculos chamado ganância dentro da nossa bolsa conosco durante a nossa caminhada aqui nesse mundo. E não só nós carregamos esse óculos conosco por causa da nossa natureza pecaminosa, mas às vezes a gente coloca esse óculos chamado ganância para enxergar a vida. E às vezes, ao contrário da reação natural que nós temos quando é colocar um óculos que não é para você e que embaça a sua visão, nós não só colocamos os óculos da ganância para enxergar a vida, nós permanecemos com esse óculos e temos uma visão absolutamente distorcida sobre a vida. No texto que nós lemos, irmãos, Jesus ele está aí cercado por uma grande multidão de pessoas e ele está ensinando coisas preciosíssimas, coisas que são extremamente profundas, se você ver o contexto anterior. E aí, diante desse contexto, onde Jesus está cercado de uma grande multidão, ensinando coisas que são extremamente profundas, alguém no meio dessa multidão, ela que nós não sabemos quem é, só nós sabemos que era um homem, alguém no meio dessa multidão vai até Jesus e faz um pedido ao Senhor. E o pedido é: mestre, dize a meu irmão que divida a herança para comigo. Por que esse homem ele fez esse pedido a Jesus? Mestre, peça que o meu irmão divida essa herança comigo. Primeiro, porque ele reconheceu... Primeiro, não vou falar segundo, porque primeiro não está dando certo. Primeiro, Primeiro, né, não posso falar P vai dar problema. Primeiro, porque o homem reconheceu a autoridade de Jesus. Não posso. Primeira coisa, falar longe. Segundo, é que esse homem, ele viu Jesus como alguém que poderia, de alguma forma, justamente por causa da sua autoridade, resolver o seu problema. Qual era o seu problema? Relatado no texto. O problema dele é que o seu irmão, que muito provavelmente era um irmão de sangue, alguém ligado à sua família, pelo menos é o que o texto nos leva a entender, tinha mais do que ele ou tinha coisas que ele não tinha, isto é, a sua herança. Parêntese a dizer isso. Nós não sabemos qual era a natureza desse problema familiar. A única coisa que nós sabemos é que existia um problema de herança. Nós não sabemos absolutamente nada. Se nós falarmos qualquer coisa ligada a isso, é pura especulação. Nós não sabemos. O que nós sabemos pelo texto é que o seu irmão tinha coisas que ele não tinha, ou que ele não tinha coisas que lhe eram de direito aos seus olhos. E aí, perceba que o seguinte, agora eu posso falar a primeira coisa. Primeira coisa,
o significado da palavra ganância nesse texto, ou avareza, ele é definido justamente pela parábola que Jesus conta. Então, o que é ganância e avareza segundo esse texto? Está dentro do contexto da parábola que Jesus contou do rico insensato, que achou que tinha muita coisa, construiu um celeiro maior, e aí Deus falou assim, cara, você está maluco, hoje eu vou te pedir a sua alma, e aí? De que valeu tudo isso? Então, o significado de ganância, obviamente, está ligado a isso. Mas, perceba o seguinte, então o problema aqui era a ganância, e perceba que a ganância, muitas das vezes, ela vem mascarada por um falso senso de justiça. Às vezes, nós, seres humanos, qualquer um de nós, fazemos coisas que na nossa cabeça está sendo motivado pela justiça. Não, é justo que eu receba isso. É justo que essa pessoa me pague isso, porque isso é justo. Mas, muitas das vezes, aquilo que fazemos não é motivado pelo nosso senso de justiça, é motivado pelo nosso senso de ganância, por esse sentimento de ganância. A primeira coisa que esse texto mostra para nós. Mas, dependendo do que era, o problema dele aqui é um problema de ordem material, um problema terreno, um problema desta vida. E aí, eu pergunto para vocês, Jesus, ele resolveu o problema que esse homem levou a ele, o problema que esse homem tinha, Jesus respondeu? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sim. Jesus resolveu o problema desse homem. Não o problema que ele achava que ele tinha, mas o seu verdadeiro problema, que é a sua ganância. Um exemplo, por exemplo, disso é quando uma pessoa que está sentindo fortes dores de cabeça durante a sua vida e ela vai ao médico para que o médico faça alguma coisa para que cesse essa dor na sua cabeça. Só que ao ir ao médico, o médico descobre que ela tem um câncer no cérebro. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo aqui. Esse homem, ele vai até Jesus por um motivo terreno, por um problema na sua vida, que nós não sabemos muito sobre o contexto desse problema, a não ser que era um problema familiar e que era ligado à herança. Mas o que Jesus ele faz? Jesus resolve ou tenta resolver o seu verdadeiro problema. Ele toca no X da questão desse homem. O problema dele não era a herança, uma questão mal resolvida com o seu irmão, dinheiro, propriedade. O seu problema era, na verdade, a ganância. E isso é o que acontece muitas vezes conosco. Muitas das vezes, nós nos achegamos a Jesus pelos problemas triviais da nossa vida, temporários da nossa vida, sem perceber que existem problemas muito maiores na nossa vida para serem resolvidos. Perceba o seguinte, que Jesus, ele foi aparentemente duro com esse homem que levou essa demanda a ele. Mas por que Jesus, ele foi de certa forma duro, enfático na sua resposta com aquele homem? Porque Jesus, se você ler o contexto, você vai ver que Jesus, ele está ensinando sobre coisas profundas, sobre coisas valiosas, mas aquele homem, no meio deste contexto, ele buscava Jesus por causa de coisas terrenas, temporárias, passageiras. Jesus está ensinando, por exemplo, sobre a hipocrisia dos fariseus. Jesus está ensinando sobre não ter medo daqueles que matam o nosso corpo. Jesus está ensinando sobre a destruição eterna ou a condenação eterna. Jesus está ensinando que Deus cuida de nós, dos seus discípulos, e até que o cabelo da nossa cabeça, os fios do cabelo da nossa cabeça já estão contados, etc. Então perceba, coisas extremamente profundas, mas
A ganância daquele homem o impediu de ver que Jesus veio resolver problemas de ordem eterna e não somente problemas triviais da nossa vida. Problemas que dizem respeito ao destino eterno das pessoas. A missão de Jesus aqui na terra não era outra senão religar o homem a Deus. Jesus, durante o seu ministério terreno, resolveu problemas triviais, temporais das pessoas? Sim, ele resolveu. Ele cura pessoas, ele faz milagres, ele dá pão, ele resolve um monte de problemas triviais. Mas entenda que tudo o que ele fez na ordem terrena deste mundo eram sinais, coisas que autentificavam o seu ministério enquanto Messias, enquanto Filho de Deus enviado para a salvação do homem. O objetivo de Jesus em todo o seu ministério é religar o homem a Deus. Religar o homem a Deus. Isso que ele veio fazer. Por exemplo, Jesus poderia curar todas as pessoas do mundo em um instante. Todo mundo está curado. Jesus poderia fazer isso? Poderia. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Mas por que ele não fez durante o seu ministério? Perceba que ele curou algumas pessoas, aquelas que foram até ele, mas não todas as pessoas do mundo. E nem o faz neste tempo em que nós vivemos. Porque essas pessoas, embora fossem curadas por Jesus, elas voltariam a estar doentes e morrer de uma outra forma, porque o que faz com que o homem adoeça na sua essência e morra é justamente o pecado que habita nele. Não existe vida sem conexão com Deus. Nós perdemos a vida quando lá no Éden rompemos a nossa conexão com Deus, e Jesus veio nos religar, estabelecer uma conexão que foi perdida e que nos é vital, sem a qual nós não podemos viver sem ela. Não há vida sem conexão com Deus, porque Deus é o doador de toda a vida. Então, enfim, os óculos da ganância impediram aquele homem de ver quem Jesus era e entender qual era a sua missão. Perceba que Jesus, aqui mais ou menos, irmãos, cronologicamente falando, ele está da metade para lá do seu ministério. Jesus aqui já é amplamente conhecido, ele já tinha ensinado e feito inúmeras coisas, tá? Mas, mesmo Jesus, falando do que ele estava falando, de coisas extremamente profundas, ligada à alma humana, ao grande problema que nos é o pecado que nos cerca, que nos envolve, que nos quebra essa conexão que nós temos com Deus. Apesar de tudo isso, esse homem só enxergou Jesus como alguém que poderia resolver um problema trivial e passageiro da sua vida temporal aqui neste mundo. É assim que aquele homem viu Jesus. Uma autoridade? Sim. Alguém que tinha poder para persuadir o seu irmão e resolver o seu problema? Sim, mas apenas isso. Esse homem é uma daquelas pessoas que, de certa forma, buscavam Jesus apenas pelo pão que perece. E Jesus, ele se revolta quando ele vê essa situação, quando ele multiplica e ele vê que as pessoas estão buscando a ele somente pelo pão que perece. Esse homem está na mesma linha das coisas triviais desse mundo. Então, diante desse texto, com esse personagem, nos fica a pergunta: como que nós enxergamos a Jesus? Como é que nós temos enxergado Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor? Será que nós olhamos para Jesus com a ótica deste homem? Será que nós estamos olhando para Jesus com os óculos da ganância e só conseguimos enxergar Jesus como alguém que veio para resolver os nossos problemas triviais dessa vida e não o enxergamos como de fato ele é? E aí, diante de tudo isso, dessa situação, Jesus ele chama a atenção de todos e diz enfaticamente: tomem cuidado com todo tipo de ganância. Todo tipo de ganância.
A ganância é um sentimento caracterizado pela vontade de possuir para si próprio tudo que se admira, tudo que se tem vontade, uma vontade exagerada de possuir alguma coisa, e a ganância está naturalmente ligada a lucro, a ganho, a benefícios, a realização pessoal. Lucro para mim, ganho para mim, benefício para mim, realização para mim. Ganância, avareza. E isso tudo pode se manifestar em nós através da avareza, né, que é uma coisa ligada mais à área financeira, mas pode se manifestar em nós no nosso egoísmo, na nossa obsessão por algumas coisas. E eu pergunto, por que nós devemos tomar cuidado com a ganância ou com a avareza, dependendo da sua tradução aí? Primeira coisa, porque a ganância, ela cega os nossos olhos, fazendo com que nós não enxerguemos as coisas com clareza. Segundo, por causa disso, ela vai desviar os nossos olhos do que realmente é importante, nos levando a fazer, sabe o quê? Um errado juízo de valor sobre as coisas, sobre nós, sobre a vida. O que a ganância vai nos levar a fazer? Vai nos levar a pegar as coisas que são menos importantes e enxergá-las como as coisas mais importantes. E a ganância vai fazer com que nós peguemos as coisas mais importantes e comecemos a enxergar essas coisas que de fato são as mais importantes como as coisas menos importantes. A ganância tem esse poder de inverter os nossos valores ou o nosso juízo de valor. E a ganância, ela também distorce a verdadeira imagem que nós temos de nós mesmos. Por exemplo, Apocalipse 3,17, o texto que fala sobre a carta, né, que Jesus dá à igreja de Laodiceia. E nessa carta, né, que Jesus escreve a Laodiceia, essa igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, ela dizia uma coisa sobre si. Ela dizia assim: estou rica, adquiri riquezas, não preciso de nada. Esta era a forma como a igreja se enxergava. Mas Jesus diz o que para ela? Não reconhece, porém, que é miserável, pobre, cego e nu. Algo muito parecido com a parábola do rico insensato, com a figura que Jesus usa para falar sobre que nós devemos tomar o cuidado com todo tipo de ganância. A situação é a mesma. O homem dessa parábola olhava para si como alguém que estava farto de todas as coisas, que não precisava de absolutamente nada, mas Deus mostra para ele que ele precisava do mais importante, que era ser rico para com Deus e não para com o mundo ou a sua própria visão sobre as coisas. Então, a ganância tem esse poder de destruir a nossa própria compreensão de nós mesmos e, principalmente, a compreensão de quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor, e da sua missão. O que ele veio fazer aqui? O que ele está fazendo hoje no mundo? Qual é a preocupação de Jesus agora com as pessoas que vivem nesse mundo agora? A ganância nos faz distorcer a visão que nós temos de Jesus. E aí nós não precisamos nem ir muito longe e trazer o contexto em que as igrejas evangélicas estão emergidas, falando de prosperidade, teologia da prosperidade, que é justamente esse sentimento de ganância que nos leva a interpretar ou a ver a nossa própria vida, ver a Jesus, o ministério de Jesus, de uma forma absolutamente distorcida, como era desse homem. E, por fim, por que nós temos que tomar cuidado com todo tipo de ganância? É porque ela pode fazer com que eu e você passemos a vida inteira, imagine uma vida inteira, correndo atrás do vento, como o homem dessa parábola. Você imaginou o quanto esse homem é um homem fictício, obviamente, mas é um exemplo de muitas pessoas que existem nesse mundo.
Já imaginou uma figura como essa? Você conhece uma figura como o homem da parábola do rico insensato? Você já viu uma pessoa como esse homem viver? Você já viu o quanto uma pessoa dessa batalha pelas riquezas desse mundo? O quanto as riquezas desse mundo exigem dessa pessoa o seu suor, o seu sangue, o seu tempo, a sua família, a sua alma? Nós temos inúmeros exemplos de pessoas exatamente como essa. Então, olha, Jesus conta uma parábola de uma pessoa que não existe de fato, é uma ilustração, mas, ao mesmo tempo, são muitas as pessoas que se encaixam na sua parábola. A nossa vida, ela é muito importante, o nosso tempo é importante, mas se nós estivermos olhando essas coisas com os óculos da ganância, nós vamos olhar para Jesus e não vamos reconhecer de fato quem Ele é. Nós vamos olhar para o ministério de Jesus e não vamos saber o que Ele está fazendo aqui. Nós vamos olhar para as nossas próprias necessidades e não vamos entender o que de fato precisamos. O que de fato precisamos, meus irmãos. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, Senhor Deus Pai, diante de Ti nós estamos. Ó Deus, traga luz ao nosso coração, Senhor. Será, Deus, que nós estamos figurando, Deus, exatamente como esse homem dessa parábola, Senhor? Será que nós ainda não compreendemos o que de fato o Senhor veio fazer aqui nesse mundo? Será que nós olhamos para nós mesmos, Senhor, e não entendemos nem a nossa própria vida? Será que nós olhamos para nós e já achamos, Senhor, que nós estamos saciados de tudo que nós precisamos, mas não conseguimos ver que somos pobres, miseráveis, e estamos nus diante de Ti, Senhor? Que o Teu Espírito Santo possa trazer luz, porque é fato que, embora esse seja um personagem fictício, é um personagem que representa tantas pessoas nesse mundo, Senhor. E isso está aqui para nos desviar deste caminho, um caminho em que a ganância desse mundo, a ganância que nos foi ensinada, talvez pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que exerceram influência na nossa vida. Essa ganância, Senhor, tem nos impedido de compreender quem somos, de compreender a Ti. Nós queremos conhecer de fato quem Tu és. Nós queremos de fato abrir o nosso coração para Ti. E que o Senhor mostre a cada um de nós o que de fato precisamos, Senhor. Qual é o retrato, Senhor, fiel de quem nós somos? Qual é o retrato fiel do nosso coração, Senhor? Qual é o retrato, Senhor? Oh Deus, se o nosso coração, Deus, e a nossa vida tem se deformado por causa da ganância, a gente pede que o Teu Espírito Santo trabalhe o nosso coração, Senhor. E sem o Senhor nós não podemos nada, Senhor. Se o Senhor não colocar a mão, Senhor, nós não podemos nada. Mas se nós também não abrirmos o nosso coração, é certo que o Senhor não o arrombará para transformar a nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Em nome de Jesus, Deus, recebe a nossa vida, Senhor. Muda os nossos caminhos. Nos leve a compreender a Ti como de fato o Senhor é. Amém. Fica de pé aí no seu lugar, vamos cantar mais uma vez.
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, por podermos prestar a Ti um culto de louvor, de adoração, por podermos ler a Tua palavra, meditar. Mesmo que seja inquietante, Senhor, nós precisamos que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Nós precisamos da Tua luz, da Tua direção, Senhor, em cada situação, Deus. Se tem alguém aqui, Deus, que entrou com o coração aflito, Espírito Santo visita, conforta, traga consolo, traga força. Se entrou, Deus, alguém aqui precisando de uma direção do Senhor, que o Senhor o leve a essa direção, Deus. Nos dê uma semana de paz, de prosperidade na Tua presença, que possamos estabelecer contigo um relacionamento verdadeiro essa semana, possamos Te buscar sermos ricos para contigo, Senhor, trabalharmos, gastarmos a nossa vida para sermos ricos para contigo, Senhor, nessa semana. Muito obrigado, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos nessa noite. Deus abençoe, meus irmãos, graça e paz. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, desejo uma boa semana para ela. Vai na graça, na paz do Senhor Jesus, amém?